Escola Bíblica Dominical, lições adultos e jovens, terceiro trimestre de 2020, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Lição número 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O casamento constitui o elemento básico da unidade do povo de Deus. Por isso que no Antigo Testamento era proibido a união mista. Por quê? A união mista, os casamentos com não-judeus, trazia uma cultura que era alheia ao povo de Deus e, consequentemente, o pecado de idolatria. A Bíblia menciona a idolatria do rei Salomão como uma influência muito clara da religião de suas esposas estrangeiras. E era contra esse perigo que Esdras e Neemias se levantam, pois a prática dos casamentos mistos era muito comum no meio do povo hebreu. Israel não poderia ser reconstruído com o perigo de cair novamente na idolatria e violar a sua identidade como povo de Deus. Foi por isso que os líderes da reconstrução, Neemias e Esdras, exortaram o povo a manter a pureza de seus princípios espirituais que foram outorgados pela lei de Deus. O textuário da lição de hoje está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, e diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A leitura bíblica em classe nós encontramos no livro de Esdras, do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4, e também no livro de Neemias, capítulos 13, versículos 23 até o 26, depois capítulo 9, versículo 38, e capítulo 10, versículo 1, 29 e 30. Não vamos ler o texto, que é bastante longo, mas durante o estudo desta lição estaremos fazendo referência a este texto que foi tomado como a leitura bíblica em classe. Quando Esdras e Neemias chegaram a Jerusalém, eles logo descobriram que muitos dos israelitas, e inclusive sacerdotes, levitas e os governantes do povo, tinham se casado com mulheres idólatras e praticavam as abominações e as impurezas dos povos pagãos. O casamento com ímpios foi terminantemente proibido na lei de Moisés e também na nova aliança. E esta rebeldia dos judeus no passado levou-os à idolatria e à imoralidade, resultando no cativeiro e no exílio. Agora, na época de Neemias e Esdras, se não for a reação destes dois homens de Deus, a reação de indignação, a história teria se repetido. Nós vemos a indignação de Esdras quando nós vemos o versículo 3 do capítulo 9, que é a leitura bíblica em classe. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. E versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Neemias não foi diferente. Reagiu também com muita indignação quando descobriu que o seu povo estava casando com mulheres ímpias. Veja o que ele diz no versículo 25 do capítulo 13, que faz parte da leitura bíblica em classe.
E contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. O ponto central dessa lição é: a união ilícita é um perigo espiritual. Foi lá no Antigo Testamento e continua sendo na Nova Aliança. E nessa lição, nós vamos ver que o casamento misto foi uma das grandes dificuldades enfrentadas pela liderança de Esdras e de Neemias na restauração de Jerusalém. Veremos também que as consequências desses casamentos mistos, que consequências trouxeram para a nação de Israel, consequências desastrosas. E finalizaremos respondendo à luz do Novo Testamento aos principais questionamentos sobre o casamento misto. Assim, o objetivo principal dessa lição de hoje é salientar o perigo das uniões ilícitas. Vamos ver primeiramente o casamento misto no período de Esdras e Neemias. O relato do casamento misto. Ao chegar em Jerusalém, o escriba e também sacerdote Esdras é informado de um grande problema entranhado no meio do povo. Quando nós vemos lá no capítulo 9, versículos 1 e 2 do seu livro de Esdras, diz assim: chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. Então, os descendentes que haviam chegado cerca de 80 anos antes, na primeira leva, na liderança de Zorobabel, não haviam observado essa dedicação exigida na palavra de Deus. E contraíram casamento mistos. 25 anos depois, agora na liderança de Neemias, esse mesmo erro foi identificado. Mesmo depois dos judeus terem feito uma aliança prometendo não contrair casamento misto, que nós vemos lá no capítulo 10, versículo 30 de Neemias, o avivamento liderado por Esdras, eles prometeram que não mais fariam casamento misto, mas ainda desobedeceram. E aí então a reação de Esdras e Neemias foi de muita indignação. Ao ser informado dessa transgressão do povo, o sacerdote Esdras e também escriba, ele demonstrou assim uma profunda tristeza. Quando nós vemos o versículo 6 do capítulo 10, nós vemos a angústia de Esdras quando tomou conhecimento dessa situação do povo hebreu. E ele rasgou as suas vestes, arrancou seus próprios cabelos, e esta atitude era um sinal de humilhação. Ele expressava com essa atitude uma profunda tristeza pelo pecado. A sua oração sincera nos proporciona uma boa sim, perspectiva sobre o pecado cometido pelo povo. Vejamos, primeiro, ele reconheceu, percebeu que o pecado era grave. Segundo, que ninguém peca sem afetar aos outros. Terceiro, que ele também se identificava com o erro do povo, apesar de que não tinha esposa pagã. Mas ele se colocava no lugar do povo e se identificava com o erro do povo, assumia o erro do povo. Quarto, que ele percebeu que o amor de Deus e a sua misericórdia tinham salvado a nação quando esta não tinha nada para merecê-lo. E Neemias, em seus dias também, reagiu da mesma forma. Veja o que ele diz no versículo 25 do capítulo 13. Eu contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus. Ora, o povo tinha prometido que não ia permitir que seus filhos se casassem com pagãos. Mas, durante a ausência de Neemias, o povo tinha levado a cabo matrimônios mistos, rompendo assim a aliança
que tinham feito solenemente com Deus na liderança de Neemias. E Neemias tratou esse povo com dureza, essa gente com bastante dureza mesmo, com isso. Ele demonstrou assim que o contraste que exigia entre a grande fidelidade de Deus e a negligência, a desobediência e a deslealdade do povo. Deus tem grande apreço pela fidelidade dos seus servos. Qual foi a reação do povo de Israel? Comovidos pela reação de Esdras ante o erro cometido pelo povo, uma grande congregação de Israel, uma grande parte da congregação de Israel se reuniu a Neemias diante da casa de Deus para chorar. Diante de Neemias, diante de Esdras, não foi diferente. E em reconhecimento do seu pecado, decidiram reatar a aliança com Deus. E aí nós aprendemos que o real avivamento envolve mais do que palavras. Resulta em novas atitudes e em mudança de comportamento. Essa é a característica de um real avivamento, mudança de comportamento. Veremos agora o perigo do casamento misto. Primeiro, é a quebra do mandamento divino. O ato da exogamia, ou seja, o casamento de um indivíduo com um membro de grupo estranho àquele a que pertence, casamento de judeu com gentil, era uma desobediência expressa e a um mandamento divino. Conforme nós lemos na Êxodo, capítulo 34, versículo 11 a 16, também em Deuteronômio, no capítulo 7, que devido à sacralidade do povo de Deus em relação à nação de Israel, os propósitos de Deus com relação a Israel, o casamento misto era definitivamente um pecado, era inegociável. Não era um preconceito de Deus a exigência da separação das nações pagãs, mas era a preocupação com a integridade e a santificação do povo escolhido. Porque quando ocorria casamentos mistos, acabavam absorvendo os costumes, a idolatria, o pecado das nações pagãs. E o alvo de Deus para Israel era distinguir o seu povo dos demais que estavam à sua volta. Israel era uma propriedade exclusiva de Deus e peculiar. E assim, eles deveriam preservar a semente santa, como nós hoje, que também temos de Deus a determinação de santificar as nossas famílias e revelar os propósitos de Deus por intermédio de cada um de nós, conforme nós vemos lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Aprendamos com Abraão sobre o valor de ser semente santa. Quando nós vemos o capítulo 24 de Gênesis, Abraão mandou buscar uma esposa para Isaac entre os judeus. Ele não permitiu que Isaac casasse com uma mulher pagã, mas mandou buscar do povo hebreu que estava em outra região muito distante. Nós conhecemos bem essa história, né? Aprendamos com Abraão esse exemplo. O perigo do casamento misto leva à perda da identidade. Por quê? O jugo desigual. Esse jugo desigual trouxe para os filhos de Judá, na época de Neemias, uma perda da identidade. Eles não conseguiam mais falar a sua própria língua. E o idioma é, sem dúvida, um dos traços mais fortes e marcantes de uma cultura. A perda da capacidade de falar o judaico, ou hebraico, não era apenas uma questão assim, fonética, mas cultural, moral. E, juntamente com a língua, os filhos de Judá também haviam absorvido a mentalidade e a prática daquelas nações pagãs. E, além disso, como é que os descendentes desses casamentos mistos, não sabendo, não falando hebraico, poderiam estudar a palavra de Deus? Quando um crente cai nos laços do jugo desigual,
ele começa a perder a sua identidade cristã. E percebe isso no seu falar, no seu agir, no vestir, na maneira de relacionar-se. Ele vai se conformando progressivamente ao mundo, até desviar-se por completo. E a mistura havia chegado a tal ponto que o sumo sacerdote Eliasibe se aparentou com Tobias, que era um inimigo declarado do povo de Deus. E o neto do sumo sacerdote se aparentou com Sambalate, outro inimigo que causou muitos males ao servo de Deus, como nós já vimos em lição anterior. O perigo do casamento misto conduz à apostasia. O Senhor Deus advertiu a nação quanto ao perigo do casamento misto, ou seja, da união conjugal com outros povos. Isso fica bem claro lá no capítulo 34 de Êxodo. Mas, apesar disso, os filhos de Israel não guardaram este mandamento. E como Deus havia advertido, esses casamentos conduziram os israelitas à apostasia. E nós temos muitos exemplos na Bíblia. E um dos exemplos mais contundentes é o exemplo do rei Acabe, que, influenciado pela sua esposa Jezabel, substituiu o culto a Jeová pela adoração a Baal. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 16. E como se não bastasse, Jezabel tentou matar a todos os profetas do Senhor. 1 Reis, capítulo 18. Outro exemplo é Salomão, um dos maiores reis de Israel, incorreu no mesmo erro. E o povo de Israel não atentou para isto, e constituíram casamentos com os povos que estavam ao redor, recebendo como herança a idolatria, a abominação e as impurezas dos pagãos, o que os levou ao cativeiro babilônico. E é por essa razão que a Bíblia adverte sobre o perigo do jugo desigual. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O casamento misto, um jugo desigual. Vamos responder a alguns questionamentos. Primeiro, o que significa isso? À luz do texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que nós lemos, né? Para Paulo recomendando para não nos prendermos a um jugo desigual com os infiéis. O que é o jugo desigual? É a comunhão com, ou o relacionamento íntimo por parte de um crente com um incrédulo, seja através de um casamento ou simplesmente através da amizade. O apóstolo Paulo faz uso da palavra de um jugo. O que é o jugo? O jugo é uma peça de madeira que se coloca no lombo de bois, né? Unindo-os a fim de que eles possam puxar um carro ou arrastar um arado para o cultivo da terra. E o próprio Deus proibiu que dois animais diferentes se lavrassem a terra e até que sementes diferentes fossem lançadas no mesmo terreno. Além do mais, o boi era um animal limpo, enquanto o jumento era impuro. Não podia de forma alguma portar o jugo e o jumento com o boi. E é interessante que nem entre o reino animal e vegetal deve haver a junção de diferentes espécies, pois o resultado da junção de diferentes espécies resulta numa anomalia, numa aberração. O casamento, o jugo desigual, né? Casamento misto, é incompatível com a vida cristã. O casamento dentro da lei de Deus deve ser de acordo com os critérios que ele estabeleceu. O ensino de Paulo é muito claro. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, que o casamento deve ser no Senhor. Para o apóstolo Paulo, o namoro, o noivado e o casamento misto constitui um ato de desobediência aos preceitos divinos. Ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quê? Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade?
Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Um crente casar-se deliberadamente com o incrédulo está em desacordo com a palavra de Deus. E esse princípio foi reprisado inúmeras vezes para o povo de Israel e repetidas vezes eles desobedeceram. A experiência prática de Israel e a vida cristã nos ensinam que qualquer conformidade com o mundo implica em trazer idolatria, apostasia e a maldição. Uma questão que devemos considerar é a legítima dissolução do casamento que ocorreu lá na época de Neemias. Veja que eles se arrependeram de ter casado com mulheres pagãs e resolveram divorciarem-se. Na verdade, não divorciaram porque não estavam realmente casados, eram, na verdade, concubinas, mas despacharam as mulheres pagãs. E esse foi um desses questionamentos respondido pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Veja o que ele diz no capítulo 7. É um ato de desobediência um cristão casar-se com um incrédulo, mas se a pessoa se torna cristã depois de ter se casado legitimamente, ela não pode usar esse acontecimento como base para separação, porque ela precisa exercer a influência que tem como cristã para mudar e transformar o seu lar e ainda levar o seu cônjuge à conversão. É isso que Paulo diz lá no capítulo 7 de 1 Coríntios. Paulo está dizendo ali que a conversão não altera as nossas obrigações sociais. Não se pode usar a nação de Israel no período de Esdras em relação ao casamento misto para legitimar o divórcio em caso de um crente já estar casado com um não crente. As mulheres ali que foram despedidas no tempo de Neemias e de Esdras não seriam de fato esposas, mas sim concubinas, porque na melhor das hipóteses seriam de um casamento ilícito. E no caso de um crente já estar casado com um incrédulo, essa passagem não autoriza a separação ou divórcio. Então, qual deve ser a conduta do crente cristão? Alguns membros da igreja que estavam em Corinto haviam sido salvos depois de se casarem, mas os respectivos cônjuges ainda não haviam se convertido a Cristo. Então Paulo respondeu que deviam permanecer com os cônjuges não convertidos, enquanto estes não crentes, assim consentissem. É o que nós vemos no capítulo 7, versículos 12 e 13 de 1 aos Coríntios. Então, a salvação não altera o estado civil. Muito pelo contrário. Deve intensificar a relação matrimonial, como bem aconselhou o apóstolo Paulo, para as esposas de marido não cristãos. Uma vez que o casamento é basicamente um relacionamento físico, tornando-se os dois uma só carne, só pode ser rompido por uma causa física, como o adultério ou a morte. Então Paulo aqui enfatiza o fato de que o cônjuge cristão pode exercer uma influência espiritual sobre o cônjuge não salvo. Agora, isso não significa que o descrente sofra uma mudança moral ou espiritual. A expressão que Paulo usa ali, é santificado, não pode significar santo em Cristo perante Deus, porque este tipo de santidade não pode ser atribuído a um descrente. O apóstolo Paulo usa esse termo santificado ali nesse texto como significado cerimonial e não em um sentido ético ou espiritual. Destacamos também que esta passagem não ensina que o cônjuge incrédulo é salvo por causa do cônjuge cristão, uma vez que cada pessoa deve aceitar a Cristo individualmente. Antes, isso significa que o cristão deve exercer uma influência espiritual no lar que possa conduzir à salvação do outro, então, através da sua conduta, que vai influenciar o cônjuge não crente para ele se converter e vir a ter a salvação em Cristo Jesus. Concluindo esta lição de hoje, podemos dizer o seguinte, que a família decorrente do casamento é uma dádiva de Deus ao homem, conforme nós podemos ler do Salmo de número 128. Portanto, precisa ser valorizada e conservada sob a proteção divina. Que Deus guarde as nossas famílias do fracasso espiritual
Porque assim como um casamento na direção do Senhor possibilita uma felicidade sem limites, um casamento misto é uma porta para a infelicidade. Que nós possamos aprender com as lições de vida do povo hebreu, que desobedeceram o mandamento do Senhor, praticaram o casamento misto e herdaram o pecado, a idolatria, a imoralidade. Mas quando eles reconheceram e se consertaram com o Senhor é misericordioso, amoroso, bondoso, longânimo e abençoa o seu povo. Que nós possamos aprender nesta lição que na liderança de Neemias e de Esdras, o povo reconheceu que tinham pecado contra o Senhor. E lembremos que a união ilícita é um pecado espiritual. Que Deus nos abençoe. Amém.